Oi, tudo bem? Eu sou Luiz Silva e esse é mais um vídeo da Academia Guia. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou graduando em Biomedicina e Ciências Biológicas e realizo pesquisas em hematologia, genética e fitoterápica. Hoje a gente vai falar um pouquinho da leucemia mieloide aguda. Bom, o que é então? Na leucemia mieloide aguda, as células troncos mieloides se originam as células sanguíneas, por exemplo, os leucócitos, os hemácitos e plaquetas, elas sofrem mutações genéticas. Esse processo forma os blastos, que são células que não conseguem amadurecer e começam a se multiplicar descontroladamente, então o que atrapalha o desenvolvimento das células saudáveis. Então, resumindo, a medula ela fica cheia de células doentes. Então, as mutações elas podem ser genéticas, hereditárias, quando a pessoa já nasce com elas, ou podem ser adquiridas durante a vida. Então, resumindo, é isso. A medula ela fica completamente cheia de células doentes. Sobre a incidência no Brasil, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, aponta que para cada ano, entre 2020 e 2022, sejam diagnosticados 10.810 novos casos de leucemia no Brasil, sendo então 5.920 em homens e 4.890 em mulheres. A leucemia mieloide aguda é um dos tipos mais comuns de leucemias em adultos, mas mesmo assim ela é bem rara. O risco médio de alguém apresentar a doença durante a vida é de aproximadamente 1%. Então, ela é bem rara mesmo. Ainda na incidência, a leucemia mieloide aguda, ela pode atingir os adultos ou crianças. Apesar dela ser mais comum em adultos, ela também pode atingir crianças. Ela é rara em pessoas com menos de 45 anos. Mas isso não significa que não possa acontecer. Então, a média de idade dos pacientes com a doença é de por volta de 68 anos. Então, já é ali na terceira idade. Enquanto a mortalidade, segundo um estudo feito pelo Observatório de Oncologia, utilizado os 10 anos, de 2008 a 2017, o Brasil ele teve cerca de 63 mil mortes por leucemia, sendo 36% causadas pela leucemia mieloide aguda. Então, ela é rara, mas nem tanto assim, porque ela ainda atinge muitas pessoas. Alguns fatores de risco, vou citar aqui para vocês. Não se sabe o que causa exatamente a mutação genética nas células tronco mieloide, que dariam origem, então, à leucemia mieloide aguda. Mas existem fatores de riscos que aumentam a chance da pessoa desenvolver a doença. Sendo, então, alterações genéticas, algumas pessoas já nascem com a doença genética, que são ligadas ao risco aumentado da leucemia mieloide aguda, como, por exemplo, síndrome de Down, anemia, Fanconi e síndrome de Blau são alguns dos exemplos em que a pessoa já nasce com alguma doença genética ou síndrome, e essa mesma pode trazer, então, maiores chances da pessoa desenvolver a leucemia mieloide aguda. Tem também as doenças de sangue. Quem tem outras doenças de sangue possui maior chance de desenvolver a leucemia mieloide aguda. Existem também os fatores de exposição a altos níveis de radiação.
como, por exemplo, sobreviventes da bomba nuclear, tem também, eles têm maior probabilidade de desenvolver a leucemia mieloide aguda. Ainda sobre radiação, a gente pode citar quem teve tratamento prévio de outros cânceres, como, por exemplo, a quimioterapia. Ela também é bem forte para o organismo. E ainda na radiação, a gente pode usar como exemplo a radioterapia, que é utilizado no tratamento de alguns cânceres. Então, se você já tratou de um câncer com a radiação da radioterapia, pode ser que você venha a ter maiores chances de desenvolver a leucemia mieloide aguda. E existe também outro fator de risco, que é o tabagismo. Fumar pode aumentar o risco da doença. O tabaco contém o benzeno e outras substâncias cancerígenas. Apesar de existir muitas controvérsias a respeito do tabagismo e da influência dele no desenvolvimento de alguns cânceres. Já sobre os sinais e sintomas, relacionando com a anemia, por exemplo, a gente pode citar fadiga, cansaço, falta de ar durante atividades básicas, tontura, desmaio, dores fortes de cabeça e palidez. Correlacionando, então, com a baixa de leucócitos, a gente pode citar infecções frequentes e febre. Já a baixa de plaquetas, a gente pode citar hematomas, manchas vermelhas na pele, que seria petequias, e sangramento. Então, aqui a gente pode ver alguns sinais e sintomas em ocasiões diferentes, por exemplo, relacionando a anemia, relacionando a baixa de leucócitos ou baixa de plaquetas. Sobre o diagnóstico, mesmo que a pessoa tenha sinais e sintomas, o médico só consegue confirmar o diagnóstico depois de verificar o histórico familiar do indivíduo, fazer exames físicos e analisar os seguintes exames laboratoriais. Então, a gente pode citar hemograma, uma amostra de uma veia do braço é colhida para analisar o número de células saudáveis e o número de blastos. Como eu já tinha citado anteriormente, o desenvolvimento de blastos é uma característica da leucemia mieloide aguda. Existe também um outro exame que se chama mielograma, que acontece o seguinte: uma amostra da medula é colhida para saber o tamanho, o formato e o tipo, e até mesmo a contagem das células. Então, vai ser analisado se a porcentagem de blastos é igual ou maior que 20%. Então, dá o diagnóstico da leucemia mieloide aguda. Existe também a imunofenotipagem, que é também chamada de citometria de fluxo. Desculpa. É usada uma classificação, é usada para classificar as células conforme o tipo do antígeno, que define a linhagem, ou seja, resumindo, se são mieloide ou se são linfóide. Então, essa imunofenotipagem ela vai te ajudar a identificar se é um câncer mieloide, perdão, se é uma leucemia mieloide ou se é uma leucemia linfóide. Existe ainda testes genéticos que detectam genes específicos da leucemia, que podem ajudar, então, a identificar a sua presença e definir os melhores tratamentos. Existe também a análise citogenética convencional, que é capaz de identificar mutações anormais nos cromossomos das células doentes. Então, pode ajudar a prever como a leucemia mieloide aguda vai responder ao tratamento. E, por fim, existe o teste molecular por PCR, ou NGS. Desculpa. Junto com a análise citogenética, ele ajuda a definir, então, a partir da avaliação das mutações genéticas.
Então, ele vai trazer, então, a classificação de risco do paciente, que orienta quais as melhores terapias para cada indivíduo. Entrando no tratamento, a LMA é uma leucemia bastante agressiva e deve ser tratada assim que feito o diagnóstico. Então, o quanto mais precoce você conseguir identificar, melhores são as chances no tratamento. Os principais tratamentos disponíveis dependem da idade do paciente e também dos fatores de risco citogenético e molecular. Então, o médico ele vai definir a melhor abordagem de acordo com a categoria de risco, de acordo com a idade e de acordo com cada indivíduo e sua característica. Um dos tratamentos é a quimioterapia. Então, existe a quimioterapia por indução, que é a fase inicial da quimioterapia. Neste momento, é esperado eliminar completamente a doença e atingir o período de remissão da doença, que é onde ela para de avançar e começa a regredir. Isso ocorre quando a pessoa tem menos de 5% de blastos na medula óssea. E também existe a consolidação, que após o período da indução, a produção de células saudáveis deve voltar ao normal, mas pode haver, então, um número pequeno de células doentes que ainda vai existir ali e vai continuar se desenvolvendo no sangue, mas que pode crescer e gerar uma recaída na leucemia. Então, basicamente, a indução, ela visa acabar o mais rápido possível com a doença. E a consolidação, ela é utilizada em casos em que haja resquícios da doença ainda no seu organismo. Então, esses resquícios podem se desenvolver e voltar a um estágio agressivo. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês conseguirem visualizar melhor. Essa aqui é, então, a formação de blastos, células não maduras, que caracteriza, então, a leucemia mieloide aguda. Para a gente finalizar, vou trazer aqui uma retomada do assunto. Então, a leucemia ela é um tipo de tumor que afeta a medula óssea, responsável pela produção das células sanguíneas, como, por exemplo, os leucócitos, as plaquetas e as hemácias. A leucemia mieloide aguda, ou LMA, é o tipo mais comum e mais agressivo da doença. Conforme a medula óssea é atacada pelas células doentes, a pessoa ela costuma ter alterações no corpo, que evoluem com bastante velocidade. Por isso, o quanto antes for diagnosticada a patologia, maiores são as chances de cura. Então, é por isso que é muito importante fazer o acompanhamento frequente. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Postem e podem me marcar se quiserem, que eu vou estar repostando todos. Pode me mandar dúvidas no Instagram, eu estou acessível por lá. E, novamente, agradeço a atenção de vocês. Até um próximo vídeo.